Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, paz do Senhor. Pessoal, hoje Gênesis 21 e 22, certo? Leia na descrição do vídeo ou na Bíblia de vocês, de preferência na Bíblia de vocês, porque vocês precisam pegar intimidade com ela, tá bom? Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, legal? Não se assustem, tá? A capa do vídeo mudou, né? A cada 30 dias nós vamos mudar o modelo da capa do vídeo, então vamos seguir o devocional normalmente como todos os dias, beleza? Vamos orar? Senhor, meu Pai, te agradecemos, Pai, mais uma vez poder estar meditando na Tua Palavra. Te pedimos, Pai, para que abra os nossos olhos, para que a gente enxergue dentro da Tua Palavra tudo aquilo que o Senhor quer falar com a gente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Pessoal, no capítulo 21, conta o nascimento de Isaac, né? Mas lá no meio do nascimento de Isaac, a gente vai deixar Isaac um pouquinho de lado. E um texto que me deixou aqui muito atencioso, que não me chamou a atenção, chamou a atenção da Bruna. A Bruna abriu meus olhos aqui, e é muito interessante, que diz assim, aqui o que acontece? Sara fala para Abraão mandar Agar embora, né, com seu filho Ismael. Né, porque Isaac nasceu, então ela já não queria mais ali, porque Ismael ficava zombando de Isaac por ser mais novo, né? Então ali ela ficou com ranço, digamos assim, com as palavras de hoje, né? Ela ficou com rançozinho e queria se desfazer de Agar. Acho que ela só queria um pezinho, né? Estava esperando a brecha. Né? O Senhor falou para Abraão, faça tudo quanto Sara disser, né? Obedeça a sua esposa, basicamente, né? E tá tudo bem, porque eu vou cuidar. E aqui no texto 19 diz assim, bom, vamos lá, não adianta eu ler o 19 que vai ficar confuso, né? Eu vou ler a partir do 15. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí aonde ele está, ponha-se em pé, levante o menino e segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Aqui, a palavra vai nos permitir entender que às vezes ficamos tão preocupados com a situação que não enxergamos as possibilidades na nossa frente, né? Então, naquele momento, né, ela estava com sede, não tinha mais água para dar para o menino, ela deixou o menino para morrer lá e se afastou dele porque ela não queria ver ele morrendo, né? Então, uma distância de flecha é uma distância longa, aí suponhamos 100, 200 metros de distância, é um rolezinho, né? E ela não queria enxergar o filho dela morrendo. Que mãe quer enxergar o seu filho morrendo, né? Até que o Senhor ouviu o choro do menino, o clamor do menino, né? Que provavelmente era um clamor inocente, né? Então ele, lá na frente, Jesus vai dizer, ai daqueles que tocam nos meus pequeninos, né? Então, como ainda há inocência nele, o Senhor ouve o clamor dele, porque é um clamor puro, né? E aí o Senhor, próprio Deus, vem falar com ela. O anjo de Deus. Ele era descendente de Abraão, né? E o 20 diz que Deus estava com o menino. Deus estava com o menino. Então, e lá no 13, fala assim, mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Né? Então Deus estava cuidando dele, por quê? Porque ele era da descendência de Abraão. E Deus prometeu para Abraão que dele faria uma grande nação. Sim. Então, como proveu dele, tá aí o problema. Até esses dias eu postei um vídeo no canal aí, um short, exatamente sobre isso. O Senhor, ele não é nosso refém. Ele não é o nosso refém. Ele é refém da sua palavra.
Ah, mas o Senhor é refém, ele é refém da sua palavra. Por isso que o Senhor mais fica em silêncio do que fala. Porque quando ele fala, ele não volta atrás. Então pensa, o homem errou, né? Porque tomou a escrava que não era para ter tomado, certo? Ele tomou a escrava que não era para ter tomado, errou. E mesmo assim, como Deus falou que dele faria uma grande nação, independente se ele fez cagada ou não, a grande nação ia sair. Porque Deus trabalha com a sua palavra. Né? Então ele cumpre a sua palavra. Ele não vai cumprir a minha ou a sua, ele vai cumprir a palavra dele. Né? E aqui é explícito isso, né? Deus, ele é refém da sua palavra, ele não volta atrás. Sim. Apesar... E também eu acho que ele cumpriu também essa questão de Ismael por amor também a Abraão, porque no 11 diz que isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Exatamente, Abraão ficou triste. Quem Sim. quer deixar um filho, né? Óbvio que é filho, já tinha um amor, até mesmo porque Isaac não existia, né? Então, digamos que era o primogênito entre Sara e Agar, era o primogênito de Abraão, de qualquer forma. Sim. Né? Então, ele amava, sim. E aí Deus socorre eles, né? E fala que dele vai sair uma grande nação. Né? Mas o foco aqui é exatamente essa parte que vai falar que Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Então, às vezes a gente está tão preocupado com as situações que a gente está passando que a gente não enxerga que o recurso está na nossa frente. Né? E Deus, ele abre os nossos olhos. A gente precisa pedir para Deus fazer, eu gosto de falar, fazer um checklist da vida. Faz um checklist da vida. Primeiro item, tô em pecado? Não estou em pecado, então cheque. Tô orando pouco? Não, estou orando bastante, cheque. Estou jejuando pouco? Não, estou jejuando bastante, cheque. E aí você vai checando cada item, uma hora você no checklist da sua vida, você vai achar o que está faltando, certo? E o que tem de errado. E se não tiver nada de errado, a gente tem a obrigação de orar e falar para Deus, Deus, me mostra o que o Senhor está querendo me ensinar com essa lição, com essa situação. Né? Porque sempre há algo a aprender. Sim. Né? Ou na vida a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Sim. Né? A gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. E aqui foi exatamente isso. E ela, quando ela achou que ela ia perder, ela aprendeu. Porque aqui no texto mesmo vai falar que aquele lugar foi chamado de... Berseba? Não, o Berseba é do Abimeleque aqui embaixo, cadê? O Deus que vê, né? O Deus que vê. Não estou achando aqui agora assim, olhando por cima, porque eu não marquei, mas ela chama aquele lugar de o Deus que vê, né? Porque Deus viu ela ali, enxergou o clamor dela ali, né? E aí... É nesse mesmo? Não, é no outro. É no outro. É lá atrás. Quando ele enxerga da primeira vez. Quando ele enxerga ela da primeira vez e manda ela voltar para casa. Sim, é com o anjo. Não, mas eu quis falar sobre isso porque aquele nome saiu, foi Agar que deu esse nome, Sim. né? Então, por conta disso. Lá no 22, diz que o título fala assim, Deus põe Abraão à prova, né? A famosa história de Abraão. Né? E aí tem toda aquela história de que Deus pede Isaac, pede para ele levar ele para um monte, né? Pede para sacrificar Isaac para ver onde estava o coração de Abraão. Mas aqui, Bruno, eu tive uma revelação agora aqui que a gente não tinha percebido, pelo menos eu não percebi, não sei vocês. Que diz assim, ó, Abraão ele fala pro seu servo, no 22, versículo 5, então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Tem alguma coisa aqui que te chama a atenção? Sim. Ele já sabia, mas não é que ele já sabia, tá aí o segredo. Na Bíblia a gente vai entender que existe dois tipos de profeta, tem o profeta e tem o cara que tem o dom da profecia, certo? A pessoa que tem o dom da profecia, ele só pode exercer aquilo que o Senhor manda ele falar. Então o Senhor chega nele e fala assim, vai falar que a Bruna vai ser uma benção. Ele vai e faz essa profecia, o dom da profecia. O profeta, mesmo que o Senhor não tenha falado, se ele falar, o Senhor cumpre. Porque ele tem uma intimidade diferente com Deus, como Abraão tinha uma intimidade diferente com Deus, certo?
E lá, no versículo 20, no capítulo 20, versículo 6, a gente leu ontem. Está escrito assim, quando Deus ele vai falar com Abimeleque por ter tomado Sara, e ele fala assim, agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você. Então, talvez, ó, até arrepia, talvez ali o decreto de Deus, talvez... No 20, no capítulo versículo 20, 7. versículo 7, para vocês verem direito aí. Talvez o plano de Deus aqui, talvez fosse realmente pegar Isaac. A gente nunca vai saber, porque aqui não tem, aqui fica inconclusivo porque a gente esbarra nesse texto, certo? E talvez aqui o plano fosse realmente, eu vou tomar Isaac e depois eu dou outro filho, a gente não sabe. Porém, quando ele fala isso, provavelmente acende uma lampadinha na cabeça de Deus e fala assim, o meu profeta está alinhado comigo, né? Porque a Bíblia diz que o que está ligado na terra está ligado no céu, desde que estemos na presença dele, certo? Então, naquele momento, o Senhor já deve ter ligado um alerta, falando, opa, o meu profeta, meu filho já está alinhado comigo. Então eu vou deixar ele chegar até ali e vou concluir. Por quê? Porque eu vou prover para ele aquilo que ele mesmo declarou que ia acontecer. Iremos fazer o holocausto e depois de termos adorado, voltaremos junto com vocês. Então ele já sabia que ele ia sim fazer um holocausto. Aqui ele profetizou isso, ele falou, vou fazer isso e daqui a pouco eu volto com vocês. Né? Então às vezes a gente deixa passar batido, porque aqui a gente pensa assim, às vezes ele falou da boca para fora e tal, mas não, ele é profeta. O que ele fala acontece, né? Como Eliseu com Naamã. Deus nunca mandou Eliseu curar Naamã. Eliseu fala para Naamã, vai lá e mergulha 7 vezes. Pois ele mergulha 7 vezes e na 7ª ele sai curado. Porque aqui Deus termina falando, ele orará em seu favor para que você não morra. Exatamente, ele vai interceder por você. O profeta tem essa condição, nessa intimidade com Deus, de que o que ele fala aqui tá ligado lá, da hora, né? Foi ele que intercedeu por Ló, né? Exatamente, intercedeu por Ló, por Abimeleque, e aqui ele intercedeu pelo próprio Isaac. É verdade. Né? Ele simplesmente falou lá no futuro o que ia acontecer e ia voltar. Ele intercedeu, ele teve fé e ele obedeceu. E obedeceu. Nossa, tem vários pontos aqui nessa parte do texto, hein? Forte. Ele obedece, ele profetiza. Ele teve fé. Ele teve fé. O pai da fé. Tinha que ser, né? Pai da fé. Palhaço. Forte. Né? Interessante, né? Pessoal, quer perguntar mais alguma coisa, irmão? Acho que é isso. Aqui, Abraão... e aqui no versículo 13, ele está lá no monte, né? Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Né? Exatamente o que ele falou lá atrás. O holocausto apareceu ali. Não tinha um carneiro preso, amarradinho ali. Se tivesse perdido, era uma ovelha perdida, ia estar, né? Deus proveu, Deus colocou ali porque o profeta falou que ia estar. Né? Forte, né? Isso. O Senhor proverá. E o Senhor proverá, é o nome do monte, né? O Yahvé Jireh, o Deus proverá, né? Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Vai ser o nome do título da capa. E aí o Senhor disse, né? E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Exatamente. É isso. Forte. Isso que dá, tá vendo? Bater de frente com o profeta aí, ó. Bravo. Bom, pessoal, é isso. Vamos Mas isso orar? porque, repetindo, né? Isso porque ele é justo, porque Abraão era justo. Ele era justo. Seja justo. Tenha intimidade com Deus, né? Para que você tenha, né? Palavra, né? Sim. Quando você pedir, Deus ele cumpre. Mas não se incomode com o silêncio de Deus. Justamente pelo que a gente falou aqui com Agar. Porque a palavra diz que se você pedir, ele faz, né? Sim. Pedir. Bater, Eu abrir se usar. Eu sou ruim de memória. Pedir, bater e se usar. Mas não é? Não. Pedir, bater e se usar. Bater e abrir se usar, né? A gente bate na porta e ela abrir. E ela abre. E qual é o outro? Que outro? Se você pedir em meu nome?
Tudo que pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Sim, para que o Pai seja glorificado. É. Tá. Mas eu acho que esses versículos, eles têm um porém, né? Não é com a vida bagunçada. Não é de qualquer se jeito. for justo igual É Ló. se você Porque se for você justo. for justo, você não vai estar com um pensamento numa iniquidade. Isso. Você não vai estar com um pensamento mal. Você vai estar sendo guiado pelo Espírito. Então, Então você vai estar com um pensamento bom. Então, Né? se você tiver com a vida no altar, se você for justo, se você ter fé, né? Porque se você não tiver fé, nada vai acontecer. Se você for justo, se você tem intimidade com Deus, né? É isso. É isso. Vamos orar? Vamos. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, Senhor, por pela abrir os tua nossos palavra, olhos, Senhor, Pai, nos para ajuda, entender, Senhor, Senhor, os intimidade contextos contigo, da Tua Deus, palavra, altar. Pai. E, Senhor, faz, Senhor, nos viver, Senhor, a Tua palavra todos os dias, Pai. Aficiona, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações, Senhor, para que a gente, a cada passo, venha a se lembrar, Senhor, das Tuas leis, Senhor, e todos os dias andar na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Tchau, tchau.